Imagina essa situação. Você está jogando Ruby on Brainrot durante a madrugada. Há poucas pessoas no servidor e a maioria já foi dormir. De repente, aparece um Brainrot estranho. Espera aí, você nunca viu esse Brainrot na sua vida? Mas ele de alguma maneira está te atraindo. Será que isso é real? Bom, vamos comprar esse Brainrot então, né? E de repente, tudo se acaba pra você. Bom, eu acabei de descrever uma história supostamente real que foi relatada por um jogador de Ruby on Brainrot. E essa então é a história do Brainrot amaldiçoado, que se você ver, você nunca deve roubar. Antes da gente começar a contar a história, já pega o seu lanchezinho, já se protege nas cobertas e bora com mais uma história de terror. Vocês sabem que agora eu sou o contador de histórias do Roblox. E pô, se você tá gostando desse estilo novo de vídeo, por favor, deixa o seu like e se inscreve, porque a grande maioria das pessoas que assistem meu vídeo não são inscritas, acreditem ou não. Voltando para a história, o autor dela que divulgou tudo isso é um autor desconhecido. Ele não quis revelar o seu nome, então vamos chamar ele de Bruno, pode ser? Vamos lá. O Bruno era um jogador viciado em Ruby on Brainrot. Ele era um grande jogador, um jogador muito bom mesmo, com Brainrot Secrets, com Look Blocks, até com Brainrots OG. Então ele realmente era um profissional, né? Até aí tudo bem, existem vários jogadores assim. O Bruno era daqueles caras bem viciados no jogo, então ele costumava muitas vezes jogar durante a madrugada. E até aí tudo bem, eu sei que muita gente faz isso. E jogar de madrugada, de certa forma, dava um pouco de vantagem pro Bruno, porque de madrugada tem poucas pessoas jogando. Então até se ele fosse num server público, tinha menos jogadores e assim tinha menos chance de ele ser roubado. Mas tudo começou a mudar em uma sexta-feira à noite. Já eram 3 horas da manhã e o Bruno estava mais uma vez jogando Ruby on Brainrot. Bom, ele começou a jogar como qualquer dia e estava jogando com alguns amigos seus. Mas com o passar do tempo, os seus amigos foram dormir e o Bruno continuou jogando sozinho, farmando Brainrots e pegando muito dinheiro. Até que de repente aparece algo na esteira. Você sabe que quando aparece um Brainrot bem raro, meio que fala o nome dele, né? Então, por exemplo, se aparecer uma girafa celeste, o nome da girafa celeste é dita no servidor. É um padrão do game. Porém, quando esse Brainrot apareceu, um som nunca feito antes surgiu. O som era mais ou menos parecido com isso. Esse não é um som comum de Brainrot, geralmente os sons têm a ver com os nomes dos Brainrots e não um som tão bizarro. E bem, o Brainrot que apareceu na esteira era mais ou menos parecido com isso aqui. Ele não tem a imagem original deste Brainrot na esteira, mas de acordo com os relatos dele e essa imagem que ele conseguiu montar, essa era a aparência desse Brainrot. E sim, esse Brainrot não tinha nenhum nome, ele não tinha valor, ele não tinha preço, ele não tinha absolutamente nada. Ele apenas estava aí, passando pela esteira sem nenhum motivo. Na hora que Bruno viu isso, ele ficou arrepiado. Imagina você estar jogando de madrugada e simplesmente se deparar com isso passando pela sua esteira, sem preço, sem absolutamente nada. Bruno então começou a ficar instigado. Ao mesmo tempo que ele estava com muito medo de ver isso, ele também estava com muita curiosidade de comprar esse Brainrot. Afinal de contas, ele podia ter algum preço, ele podia ser raro, podia ser algum evento que ele não sabia que estava rolando. Eram muitas e muitas variações, podia ser tudo. Bruno então tomou coragem e comprou o Brainrot. Porém, quando ele comprou o Brainrot, um grito ecoou pelo servidor. Bruno não sabia, mas naquele momento já não tinha mais volta. Ele estava amaldiçoado para sempre. Depois que os gritos aconteceram, o Brainrot saiu da esteira e começou a andar até a base de Bruno. E de repente, sumiu. Pois é, ele foi checar as bases e o Brainrot não estava lá. Ele então achou aquilo muito estranho e começou a voltar a jogar normalmente, tentando imaginar que aquilo, sei lá, foi só uma alucinação, foi só algum bug bizarro do jogo, e continuou jogando. Depois de horas e mais horas de jogatina, o Bruno enfim foi dormir e pensou que tudo isso poderia ter sido só um sonho, sei lá. Mas quando ele foi dormir, ele começou a realmente ter pesadelos. Ele não parava de pensar naquele Brainrot bizarro que ele havia comprado. E esse Brainrot começou a aparecer nos sonhos dele, sempre sussurrando que em breve
ele iria pagar. Bruno acordou diversas vezes durante a madrugada e teve bastante insônia. Acordou apavorado no dia seguinte e contou para os seus pais que não entenderam nada. Os pais deles não entendem de Robin Brainrot e simplesmente acharam que o menino tava doido. Então não fizeram nada para ajudar o pobre do Bruno. Bruno então ficou com muito medo de abrir Robin Brainrot. Mas por mais que ele tivesse medo, algo atraía ele para abrir. É como se esse Brainrot na mente dele estivesse chamando ele para jogar. E aí eu te pergunto, o que você faria no lugar dele? Bota aqui nos comentários. Você entraria, você destruiria seu computador, apagaria ele para sempre? Bota aí nos comentários. Bom, no caso do Bruno, ele seguiu os pensamentos dele e realmente abriu o game. Abrindo o jogo novamente, o jogo aparentemente estava tudo normal, mas ele estava claramente apresentando alguns bugs. De vez em quando, alguns bugs davam na tela, exatamente como está aparecendo aqui. Às vezes a tela também ficava preta do nada, que nem agora a sua tela está preta. E você lembra daquele sussurro, daquele som estranho que deu ali quando ele comprou o Brainrot? De vez em quando ele escutava esse som de novo e de novo e de novo no jogo. O jogo dele estava claramente bugado. O Bruno então, depois de tanto ser atormentado, decidiu tomar uma providência. Acredite, ele saiu do jogo e entrou em contato com o próprio Sammy e com a moderação do game, explicando tudo o que aconteceu, explicando que ele viu um Brainrot que não tinha preço, que era meio bugado e que desde que ele comprou esse Brainrot, ele tá tendo traumas, não está conseguindo dormir direito à noite e o seu jogo tá apresentando muitos e muitos bugs. No começo, ele não teve nenhuma resposta a respeito disso, mas por incrível que pareça, o próprio Sammy decidiu responder. O Sammy mandou a seguinte mensagem: Caro jogador, peço desculpas pelo inconveniente durante a jogatina em Robin Brainrot. Gostaria que você me descrevesse como é esse Brainrot que você está vendo. Bom, depois dessa mensagem do Sammy, ele mandou exatamente esta print que eu tô mostrando pra vocês, do suposto Brainrot bizarro. Porém, quando isso foi enviado para o Sammy, ele mandou a seguinte mensagem: Eu não sei nem o que dizer. Eu nunca vi algo parecido com isso. Tem certeza que não era apenas algo da sua cabeça? Eu, sinceramente, não tô bem olhando pra isso. Eu não quero mais falar sobre isso. E, por favor, não fale mais comigo. Se possível, exclua sua conta e comece outra. Até logo, atenciosamente, Sammy. Então, pois é, até o Sammy tava arrepiado com o que aconteceu. E por mais que o Sammy tenha dito que ele não sabia o que era isso, dá pra ver que claramente ele sabia sim. Ele ficou muito nervoso e deve saber de algo que a gente não sabe. Bom, o Bruno já tava ficando maluco e ele decidiu fazer uma coisa então que ele nunca tinha feito: comprar um servidor privado. Ele comprou um servidor privado no Roblox e ficou jogando lá sozinho pra ver se algo poderia aparecer pra ele, quando de repente esse Brainrot apareceu de novo, só que agora na base dele. Ele então decidiu tentar vender o Brainrot, imaginando que dessa maneira a maldição sairia dele. Porém, ele não estava conseguindo. Sempre que ele tentava clicar em Brainrot, uma mensagem de erro aparecia e a tela ficava vermelha. Sem muitas opções, ele teve uma última jogada. Ele chamou então um dos seus grandes amigos que jogam com ele até o seu servidor privado e falou assim com o amigo: Ô amigão, tá vendo que eu tenho esse Brainrot diferentão aqui? Tenta roubar ele de mim pra ver o que acontece. Pois é, era uma jogada de gênio do Bruno. O amigo de Bruno então conseguiu roubar esse Brainrot bizarro e botar na sua base. E bum, de repente, o Bruno se viu livre da maldição. Nos dias seguintes, ele não teve mais pesadelos, ele não teve mais nenhum tipo de bug relatado e conseguiu jogar normalmente. Só que, e o amigo dele? O amigo dele meio que pegou o Brainrot amaldiçoado. Ele então tentou entrar em contato com o amigo dele para perguntar como tava indo as coisas, se ele tava bem, se ele tinha visto alguma coisa de estranho. Só que o amigo dele nunca mais respondeu. Ele começou a ficar muito preocupado, tentou ligar pros pais do amigo, pros primos, pra família. Ninguém atendia o telefone. Ele tinha perdido o contato com seu amigo para sempre. Ele, ainda muito em choque, jogando Robin Brainrot, recebeu uma mensagem desse Brainrot amaldiçoado. Na tela dele apareceu o seguinte escrito: O seu amigo pagou pelo preço que você deveria pagar. Não jogue esse game novamente, ou o próximo será você. E dessa maneira, o Bruno nunca mais abriu o Robin Brainrot. Quanto ao Brainrot amaldiçoado, nunca mais foi descoberto nada sobre ele. Não houve mais relatos, não houve mais nada. Se você estiver jogando Robin Brainrot durante a madrugada e vê ele na esteira, apenas ignore.
Ele não quer o seu bem, ele não vai ser bom para a sua base. Ignore ele, e assim, ele vai ignorar você. Bom, essa é mais uma daquelas histórias que eu sempre gosto de reforçar no final. Ela não é verdadeira, pessoal, é só uma história criada por mim pra entreter vocês. É legal sentir essa adrenalina, esse draminha, mas no final eu gosto de falar a verdade, né? Conta aqui se você tá gostando das histórias de Roblox e das histórias de Ruby um Brain Rot.